Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. A paz, igreja. Amém. Com muita alegria, né, que a gente está aqui para falar da palavra do Senhor, né? Que ela que nos vivifica, que nos restaura, né? Ela que nos dá o renovo que tanto nós precisamos. Amém. Senhor Deus, eu estou aqui, Pai, como uma serva do Senhor. Que o Senhor venha me usar, Pai, como um canal. Eu me esvazio, Senhor, totalmente de mim, Pai, para que o Senhor possa falar a Tua voz mansa e suave, Pai. Aquela que transforma vidas, Pai. Aquela que faz a diferença, Pai. Oh Deus, derrama sobre nós nessa noite, inclusive a mim também, uma porção extra do Teu renovo espiritual, Pai. Que nós possamos sair daqui renovados pela Tua palavra, que é poderosa, Pai, para dividir ossos e medula, alma e espírito, Pai. Penetra com a Tua espada em nós, vai fazendo a Sua limpeza espiritual, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito nesse culto, desde o louvor até agora, e ainda o que o Senhor vai fazer, Pai. Amém e amém. Que o Espírito Santo, né, saiba que Ele é muito bem-vindo nesse lugar. Amém. O tema de hoje é a escola do deserto, né? É um tema que Deus me deu desde cedo, estudando a palavra, e eu recebi uma inquietação bem gostosa, né, de Deus para dar essa mensagem. Eu creio que tem corações que precisam de recebê-la nessa noite. Deus sabe o quanto nós somos falhos, pecadores e dependemos da graça dEle todos os dias na nossa vida, né? Porque se não fosse as misericórdias dEle, nós seríamos consumidos, né? E é muito bom vir aqui adorar o Senhor depois de, né, um tempão fora. A palavra do Senhor diz que na presença dEle, até a tristeza salta de alegria, né? Não sei quando vocês estão tristes, às vezes quando eu estou muito triste em casa, quando eu começo a louvar a Deus, no começo eu nem consigo, a gente liga o som e fica lá, né? Mas depois que você passa ali um tempinho ouvindo o louvor, você passa a cantar, você nem percebe, você já está cantando. E o coração da gente começa a se alegrar de novo. Amém? Que nós possamos sair daqui alegres nessa noite. A palavra de hoje, né, Escola do Deserto, está lá em 1 Reis, vamos lá? Capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19. Versículo 4 e 8. A escola do deserto. Vamos lá então, 1 Reis 19, 4 e 8. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Herode, o monte de Deus. Amém? Pois é, essa história, né, ela é bem conhecida, a história de Elias. História de Elias, um grande profeta de Deus,
Gente, antes de eu entrar aqui no assunto que nós temos que entrar, que é o deserto, eu gostaria de deixar bem claro que um dia antes dele entrar no deserto, caminhar, sentar debaixo de uma árvore e pedir para morrer, Senhor, tira a minha vida. Pediu a morte, já tive o bastante, não sou melhor do que os meus antepassados. Um dia antes, esse homem estava lá no Monte Carmelo, lugar dos satanistas, lugar de homens adoradores de Baal. Ele estava lá um dia antes, derrotando, né? Com um só, ele sozinho, com um só Senhor Todo-Poderoso. Porque, gente, são 400 adoradores de Baal. Imagina, gente, um dia antes, ele estava no topo da vitória, ele estava num dia de conquista, num dia de vitória, num dia chocante. Gente, meus irmãos, era para Elias estar bombando das coisas que Deus fez, mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, e todo aquele povo declarou com os lábios deles que só o Senhor é Deus de Israel. Amém? O Acabe tinha que estar se acabando naquela hora, de tanta raiva de Elias, né? A pessoa Jezabel tinha um homem, a mulher era tão ruim que ela tinha um homem chamado Acabe, né? Acaba com tudo, né? Então, gente, eu fico olhando para isso tudo e eu fico analisando que nós não somos diferentes de Elias. Tem momentos da nossa vida que nós estamos em alta emocional, grandes coisas estão acontecendo na nossa vida, grandes coisas Deus tem feito na nossa vida, e de repente, pum, a gente está lá embaixo de novo, né? Precisando, sabe de quê? De um renovo do Senhor, né? Pois é. E aí, entrou no deserto e caminhou. Gente, sabe quem nos leva para o deserto? É o próprio Deus, é Ele que nos matricula. Ninguém gosta de estar no deserto. Deserto espiritual é onde ele estava aqui, pedindo para morrer, triste, sem comer. A gente fica assim, estado depressivo, estado caótico, né? A gente dá aquele sorriso amarelo, tenta disfarçar, mas só Deus sabe como nós estamos por dentro. E a vida de um cristão, e eu vou falar aqui uma coisa, gente, se nós, eu falo isso para mim também, se nós queremos ter vitória, prepare-se para entrar em vários desertos. Porque aqui Elias, só que Elias já tinha 2. Deus, quando ele estava saindo, Deus mandou ele voltar ainda. Volta pelo mesmo caminho. Nossa, podia ter pulado o deserto, né? Tem outros caminhos. Você não precisa voltar pelo deserto. Volta pelo deserto. Acho que Elias não tinha aprendido alguma lição direito, né? Mas olha, quando Deus te matricula no deserto, fica tranquilo, porque Ele é o professor. Ele é o diretor da escola. E Ele não vai te deixar sozinho ali, não. E quando Ele nos matricula no deserto, a única coisa que Ele quer é que nós saiamos de lá aprovados. É triste entrar no deserto, é lugar de morte. Estava pesquisando deserto. O que significa deserto? Lugar seco, árido, sem vida, pouco atrativo aos olhos, nada lá é colorido, é bonito, raramente chove lá, e quando chove, né, as pessoas que moram lá têm que conservar a água, porque o tempo de estiagem é muito longo. Olha só, as formas de vida, tanto na plantação quanto animais que vivem no deserto, elas têm que se adaptar para sobreviver àquele clima. Vocês estão entendendo? Estão captando a mensagem? Espiritualmente, nós temos que ter reservatórios nas nossas temporadas boas aqui fora do deserto, espiritualmente. Para quando vir um tempo de estiagem, que eu leio a palavra, que eu oro e que nada me toque, que nada entra. Tem momentos que Satanás lança na nossa vida um ativismo muito grande. E nós ficamos, sabe como? Cansados, exaustos, estressados. E nesse momento que você está assim, querido, tenta ler a palavra. Tenta ler a palavra quando você está preocupado, cansado, estressado, abatido. Vai ler a palavra se tem revelação do Senhor para você. Não tem, não.
porque Deus só trabalha num espírito calmo e tranquilo. Então, Satanás, ele tem pegado, né, nós, com os nossos e-mails lotados, nossos faces, né? Tem que comunicar, tem que postar, tem que fazer isso. Ele tem colocado muitas tarefas para que nós não possamos ler, não parar, não se acalmar, não pensar nas coisas lá do alto. E aí a gente entra nos desertos rapidinho desse jeito. Secos, vazios. Bom, e voltando aqui para a nossa palavra, Elias não estava diferente não. Elias estava exausto, cansado. Um dia antes de tudo isso, ele tinha se esgotado. Eu imagino Elias lá, né? Tanto que ele buscou antes, que ele adorou o Senhor lá naquele Monte Carmelo. Tanto que ele buscou a face do Senhor. Eu vejo aqui, né, não sei, os cultos mais poderosos, que a gente mais sente a palavra, a presença do Senhor. No outro dia a gente está exausto, há um desgaste físico. Porque embora o espiritual esteja trabalhando aqui, nós não somos totalmente espirituais, nós somos carnais ainda e o nosso físico não suporta. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Porque no outro dia, Elias se encontrava cansado e abatido. Ele não tirou um tempo de descanso para ele se recarregar as baterias. E Deus sabe que nós somos corpo, alma e espírito. Deus, às vezes, a gente pede tantas coisas ao Senhor, grandes experiências com Deus, mas Deus é maravilhoso. Ele é o professor mesmo, o diretor, o mestre. Ele sabe que nós não suportaríamos. Né? Nós, às vezes, como cristãos, nem temos cuidado do nosso físico como nós deveríamos. Né? Pelo fato da gente não beber, a gente come muito, ingere comidas que às vezes nos deixam muito pesados. Eu já vi pessoas que buscam o Senhor de uma forma aí que cuidam severamente da alimentação. E tem muitas pessoas que são grandemente usadas pelo Senhor e não estão sendo mais por causa do seu físico. Por isso que a palavra diz tanto para a gente cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, glutonaria também é pecado e Deus quer que a gente diminua e cuide-se. Né? Eu tenho pedido muito isso ao Senhor na minha vida também, porque eu também gosto muito de comer. Ainda mais coisas gostosas, né? E saudáveis. Ser equilibrado. Né? Elias aqui, ele precisava de um equilíbrio emocional, físico, mental. Olha só, gente. Para Deus trabalhar de uma forma grandiosa na nossa vida, através da palavra, através do poder dele, nós temos que estar bem. Na área física, mental, espiritual, tá? E social. Nós temos que estar bem, nós temos que ter um equilíbrio, né? Cuidando da nossa saúde, buscando o Senhor. E quando nós estamos em baixa, né? Não podemos deixar Satanás colocar tantas coisas na nossa mente a ponto de nós ficarmos totalmente derrotados. Por que ele foi para o deserto? Após ele ter tido esse momento de grande vitória, né, ele achou que a Jezabel e que o Acabe, os reis daquela época, eles também iriam se converter e adorar o Deus de Israel, que era o verdadeiro Deus. Mas sabe o que aconteceu, gente? Eles não adoraram. A Jezabel, né, muito vingativa, ela mandou um recado para ele, ó, fala para Elias que do jeito que ele acabou com os meus profetas, obrigada, eu vou matar ele também. Gente, uma mulher. Ele viu muitas experiências com Deus. Ele teve, olha, o homem que mandou chorou, não choveu por 3 anos, porque aquele povo era muito pecador e a idolatria era muito grande. Depois, ele ora depois de 3 anos, chuva desce. Um homem perseverante, um homem com grandes experiências no Senhor. Uma mulher ameaçou ele. E ele pocou fora, fugiu, pediu Deus para morrer. Nós não somos assim, não? Estáveis? Eu não estou condenando Elias. Glória a Deus, que Deus revela para a gente que nós somos assim também. E aprendemos das quedas dos grandes profetas da Bíblia, das pequenas falhas, que eles eram pecadores, que nós somos assim, dependemos da misericórdia do Senhor. Bom, e um dos motivos, eu creio na revelação que Deus me deu,
que ele não entrou nesse deserto assim só. Deus tinha um propósito para ele ali. Deus tinha um ensinamento, que é o tema de hoje, a escola do deserto. Essa escola é a escola do quebrantamento. Essa escola é um lugar, o deserto é um lugar que nós temos que passar como cristãos. E vamos passar até o Senhor chamar a gente para a eternidade. Porque lá é onde nós aprendemos a ter total dependência e exclusivamente da graça do Senhor, das misericórdias dEle, da provisão dEle. Quando você está nesse lugar, meu querido, por melhor que o seu marido pregue a palavra, ele não te tira dali. O pastor pode orar muito bem e ter a presença do Senhor na vida dele, mas quantas vezes, né, eu passando pelos meus desertos, no início da minha caminhada, a pastora era comigo, e eu saía da mesma forma, frustrada ainda, porque eu estava crendo que a oração do pastor, né? Amém, a oração do pastor é uma bênção, nos fortalece. Mas quem te tira dali é o Senhor e na hora que Ele quer. Então, quanto mais cedo você aprender, meu filho, lembra que mais cedo tu vai sair. É lá no deserto, é nesse lugar que o Senhor fala diretamente ao nosso coração. E Elias, como nós, teve que depender totalmente ali da provisão do Senhor. Do alimento, né? Sabe quem levava alimento para ele ali? Os corvos. A água do ribeiro. Chegou uma hora que cada seca secou, mandou. Olha só, Deus proveu ele de 3 formas, bem grande. No ribeiro, a viúva de Sarepta. Como é que Deus manda um cara se alimentar na casa de uma viúva que não tinha comida? Só Deus fazer uns trem desses, né? Deus estava querendo usar Elias mais uma vez na vida de alguém, né? E ele foi provendo, e ele provê. Só que nós estamos tão cegos no deserto, nós focamos tanto na circunstância, que o lugar é feio. Você queria estar no deserto? Deserto, natural, naturalmente falando. Você queria, Tiago, fazer uma viagem para o deserto? Você queria, pastor? Nem eu. Você só vai lá quando o Espírito Santo te leva, meu filho. Como ele levou Jesus. E sabe o que eu falo aqui? Eu já quis muitas experiências pentecostais extraordinárias na minha vida. Mas esses tempos para trás, o Senhor andou falando muito comigo, e uma das coisas que ele falou é assim: minha filha, quando Satanás apareceu para Jesus lá no deserto, todas aquelas provações, Jesus fez alguma coisa sobrenatural para destruir o diabo? Não. Ele usou esse livro aqui, ó, que a gente às vezes nem pega ele em casa para ler. Foi a palavra, está escrito, Satanás, não adorará outros deuses, está escrito. Aqui, ó, nosso suprimento. Jesus, que poderia fazer o sobrenatural, tem todo o poder para fazer. Ele usou a palavra de Deus. Nós estamos cansados e carecas de aprender isso aqui na igreja. Mas nós queremos um ato sobrenatural, né? Nós queremos ver o sobrenatural de Deus. E sabe o que acontece? A gente não vê o sobrenatural porque Jesus não é exibicionista. Satanás, sim, ele pega muitas igrejas aí e fica fazendo show de Las Vegas. Vocês sabiam? Aquelas apresentações, o diabo fala e aquele show, aquele espetáculo. Jesus, vocês já leram alguma passagem na Bíblia que Jesus Cristo fez exibicionismo, deixou Satanás falar e fez aquela coisa toda? Nunca. Ele sempre com aquela voz mansa e suave. Pregava para uma só pessoa. Às vezes a gente vem aqui, só tem 3, 4, a gente fica tão triste, né? Ele pregava para uma só pessoa. Porque para ele, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Olha o que é valioso para o Senhor. Você é um tesouro para o Senhor, para você ser salvo. Ele faz festa mais do que o mundo inteiro. Para nós mudarmos a nossa vida. Nem que para isso você tenha que entrar no deserto. Se o deserto faz o seu velho homem morrer, deserto é lugar de morte. Você sabe por que nós entramos muitas vezes no deserto? É porque só lá, esse velho homem tem que morrer. Amém? Tiago até falou isso, né? Semana passada. E quando a nossa provisão acaba, hein? E quando aquele louvor
me tirava do deserto? E quando aquela oração do pastor me tirava do deserto? E quando aquela oração da Luciana? E quando o Tiago pregava? Quando a provisão acaba? E quando não funciona mais? E quando Deus está levando a degraus novos, fazendo nós crescermos? E quando a outra provisão acaba? A financeira também. O que nós fazemos? Deus sabe onde nós estamos, para onde devemos ir e o que devemos fazer. Sabe o que nós esquecemos? Que Deus não se limita a esse templo aqui, não. Deus, Ele está lá na nossa casa, Ele está lá no nosso trabalho, Ele está lá no banco na hora que eu pego o meu extrato para ver aquela situação, Ele está lá quando eu estou com as minhas dívidas. Deus não se limita a essas 4 paredes, não. Ele está comigo o tempo todo, Ele sabe o que eu estou passando. E Deus vai me levar no lugar certo e na hora certa. E eu vou passar o que eu tenho que passar. Porque eu quero sair daqui, sabe o quê? Joia preciosa do Senhor, refinada, ouro puro. Porque o dia que Ele me chamar para a glória, eu quero estar preparada para entrar nas mansões celestiais. Nem que para isso um dia eu não tenha mais bens materiais. Um dia eu estava dentro da minha casa, lixando muito ela, limpando ela demais, aqueles vidros. E eu ouvi a voz do Senhor falar assim: não se apega muito não, viu, minha filha? Porque você não vai morar aqui. Você não é daqui. Eu quero curtir tudo que Deus me der nessa terra. Vão usufruir, mas eu não sou dessa terra. Eu pertenço a um lar celestial maravilhoso, onde lá, meu filho, não tem choro, não tem ranger de dente. E se eu tenho que entrar no deserto para sair uma joia refinada, para entrar nesse lugar perfeito, eu quero entrar. Que Deus me ajude, nos ajude a passar por esses desertos. Como nós sabemos, os israelitas pereceram nele e não entraram na terra prometida. Só aqueles que não olharam as circunstâncias. Que nós também não ficamos apegados nas coisinhas que Satanás lança para a gente ficar olhando. Desvia. Sabe o que Satanás odeia? Foco espiritual. Foco espiritual. Esse dia eu estava lendo que um senhor pegou seus netos e levou no zoológico. E quando estava chegando no grande momento que eles queriam chegar nas jaulas das feras, dos grandes leões, imagina, eu nunca fui ver uns leões não, assim, de perto. Imagina criança. Gente, quando eles estavam perto de chegar nas jaulas dos bichão grande, das partes lá dos animais africanos, os meninos vêem um tatuzinho daqueles minúsculo, segura o tatuzinho e fica ali. E aí ele fala assim: gente, nós chegamos. Os animais, e eles com tatuzinho. O que isso representa? Cuidado para que nós não ficamos focados nos tatuzinhos dessa vida, dessa terra, e perdemos as grandes coisas que Deus tem preparado para nós. Ai, esses dias eu cheguei de Rondônia, eu estava focada em muitas coisas, mas eu falei: para tudo. Que isso? O meu foco é o quê? É comer isso aqui bastante, ouvir louvor mesmo. Nós somos o quê? Espirituais. Nós refletimos aquilo que nós estamos comendo, nós refletimos aquilo que mais nós estamos vendo. E Elias, vamos para entrar em Elias. Tem muitos exemplos, a mente da gente vai longe, né? Então vamos lá. Olha só, de repente, ele lá debaixo da árvore, passando pelo deserto dele, como eu e você, depressivo, cabisbaixo, chega um anjo nele e disse: levanta-se e coma. Elias era Deus? Não, ele é profeta, corpo e alma. Come, se alimenta, cuide do seu físico. Deus, ele sabe o que você precisa, e naquele momento ele precisava de uma boa alimentação. Estava cansado. E depois, Elias olhou ao redor e ali tinha pão assado sobre brasas, quente, um jarro de água. Comeu, bebeu e deitou de novo. E como crente gosta de comer mais uma vez, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem é muito longa.
Ei, não para aí não. Elias tinha missão para cumprir, ele tinha que ungir mais 3. E ele morreu aqui? Não. Que eu sei, o final de Elias é lindo. Ele subiu numa carruagem de fogo para as mansões celestiais. O homem nem morreu, né? Acho que ele foi transladado, né? Pastor que fala, né? Você já pensou? Eliseu ficou lá, ó. Se tu vê o subindo, Eliseu, você vai receber poder em dobro, que ele queria, né? Tá vendo, gente? Vale a pena ou não vale perseverar no meio do deserto? Vale a pena ou não vale atravessar o deserto? Vale. Mas olha o que acontece. Então ele se levantou, comeu, fortaleceu, viajou os 40 dias. Mas ele entrou numa caverna. Tiago, você ora comigo, sai daqui, vou para casa, eu entro na minha caverna. Nossa, meu Deus, ninguém merece tanta coisa que vem em cima de um crente, né? Melhor ser do mundo, tem hora. A gente entra na nossa caverna. O que é caverna, gente? Lugar fechado. A Joyce Meyer que gosta de falar. Lugar que só tem uma entrada e você tem que sair por ela. Lugar fechado, caverna que representa a sua mente, meu querido. Fechado, seus pensamentos, você não consegue mais olhar. Igual o Tiago falou, eleva, criatura, os seus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E para Ele não tem caverna. Deus, eu vou mostrar aqui que Deus não entra na caverna. Ele fala, sai da caverna. O Senhor estava na porta da caverna para falar com Elias, olha aqui. E a palavra do Senhor veio a ele. Olha só. O que está fazendo aqui, Elias? Deus não gosta de cristão enfiado em caverna. Caverna de pensamento, mente fechada. Deus fez a... Gente, nós somos o único ser pensante desse planeta. O único ser que raciocina, que tem... Olha aí, eu vou exemplificando, se não voltar para o foco, a gente viaja, vai longe. Sai dessa caverna, Elias. O que você está fazendo aqui? E o Elias... Tenho sido muito zeloso, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, eu sou o único e agora estão me procurando para matar. É assim. Por que você está aqui, Ivone, nessa caverna? O Tiago, Senhor, ele não me compreende. Lá na escola, não é assim? Então olha aqui, ó, o Senhor lhe disse, saia. Essa noite eu creio que o Senhor está falando para nós assim, eu não sei a situação que você está passando, eu não sei se é no casamento, nessa terra nós vamos passar por muitas situações, não existe deserto só espiritual, existe o financeiro, existe aquele com o filho na droga, existe muitos tipos de deserto, e o Senhor fala para nós através da sua palavra, Ele falou para mim, saia e fique na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Amém? Saia, fique na presença do Senhor, dobre seu joelho. Papai, eu estou aqui, eu estou me sentindo mal, eu não consigo mais sentir a sua presença faz tempo, eu não quero ficar do jeito que eu estou, Senhor. Esses dias eu fui caminhar mal pra caramba, minha vontade era ser arrebatada e falar, Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo? Quando eu olho, eu vejo uma árvore linda, verde, e uma seca. E pastor, o senhor agricultor, o senhor vai falar para mim, as duas na beira de um rio. E eu falei, como é que pode, Senhor? Como é que pode? As duas estão na beira do rio, uma está seca, outra está verdinha. E o Senhor falou para mim, assim, minha filha, são os meus filhos. Você sabe por quê? Eu não entendo muito dessas coisas, mas o Senhor falou, sabe por quê que aquela está verdinha? Porque as raízes dela estão tão profundas, que elas chupam as minhas águas. E a seca, a raiz dela está tão superficial que ela não consegue atingir. E assim somos nós, na beira da água, secos, superficiais. Quando Deus não dá nada do que eu quero, eu não adoro, eu não agradeço, eu não louvo. E às vezes nem por isso, porque aqui Deus tinha dado tudo para Elias. Ele fez uma grande demonstração de poder da glória do Senhor, ele foi vitorioso. Mas para terminar essa mensagem, vamos lá. Então veio, saia da caverna, fique na presença do Senhor, porque Ele vai passar. E aí, ele sai, vem um fortíssimo vento, imagina gente, um fortíssimo vento.
Eu ia correr para a caverna de medo de novo, né? Vem um fortíssimo vento onde esmigalha as rochas. Mas o Senhor não estava lá, porque Ele não é exibicionista de show. Ele não pensa como nós. A mente do Senhor, os pensamentos dele são muito maiores. Depois do vento, houve um terremoto. Elias deve ter falado, agora é Deus. Fala, Deus, comigo. Mas a palavra diz que ele também não estava no terremoto. Depois veio fogo. Ah, meu Deus, agora é Deus, é fogo. Nós não quer fogo, gente, é Deus. Não estava lá. Não estava lá. Mas depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Outras linguagens, mansa e suave. Eu chorei quando eu li isso. Eu já li isso outras vezes, mas nunca tinha me tocado dessa palavra. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, ficou na entrada da caverna, e uma voz perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Ivone? O que você está fazendo aqui, Tiago, Ederson? É isso que Deus pergunta quando nós estamos na caverna, com uma voz de turrão? Não. Com uma voz mansa e suave, porque Ele é um Pai de amor, porque Ele nos ama demais para deixar qualquer um de nós na caverna. Eu só fico na caverna se eu quiser. Esse dia eu estava acompanhando uma amiga com síndrome do pânico, ela está completamente curada. Para a honra e glória do Senhor, buscou ajuda de médicos e espiritual, e quis acima de tudo. Aquele que quer, meu querido, ele vai sair de qualquer caverna que ele estiver. E eu tenho outra, que anos e anos está da mesma forma, mas a gente tem que empurrar ela para ela ir. Não, gente, Deus não entra nas cavernas, Ele faz a gente sair delas. Vem, filho amado, eu estou aqui. E o resto Ele vai fazer. E aí, ele respondeu, tenho sido muito zeloso, Senhor. Os israelitas me rejeitaram, quebraram os teus altares, eu sou o único, e me procuram para matar-me. Ô Senhor, eu estou aqui porque você quer matar, eu estou me escondendo. Acho que Deus estava assim na hora, você está se escondendo de quê? Eu sou o Todo-Poderoso, eu que te protejo, eu que te guardei, fui eu com meu poder que você matou todos aqueles homens à espada ontem. Você está com medo de uma Jezabel? Você está com medo de uma Jezabel? Quantas Jezabel Satanás tem colocado na nossa vida para nós entrarmos em cavernas? A sogra às vezes é uma Jezabel. O mundo desmorona por causa de uma sogra, de um problema com uma sogra, de um problema com um sogro, de uma herança não repartida, de um filho que não obedece a gente, de um cônjuge, vira Jezabel. Quantas? O que tem feito nós entrarmos em cavernas? O que Satanás tem estudado e visto como ponto fraco, Deus pega nós, filho amado dele, leva para o deserto e vai tratar. Meu filho, tu tem que deixar esse ponto fraco. Esse ponto fraco tem que virar um ponto forte. Deus nos ama a ponto de fazer isso. E, para terminar, você acha que ele ouviu o quê? Da voz mansa e suave. Acabou, meu filho, eu vou te arrebatar, você vai agora para um lugar maravilhoso. Não! Volte pelo mesmo caminho de onde tu veio. Eu ia chorar muito, mas de novo, Senhor. Ser alimentado por corvo, dependência total do Senhor, porque naquela época ninguém carregava mochilinha. Ninguém tinha caravana com comida ali, não. Ele estava sozinho, ele tinha que depender de rio para beber água e de comida, provisão de Deus. Volte pelo mesmo caminho e vá para o deserto. Está aqui, ó, de novo, de Damasco. E chegando lá, era para ele, a minha mensagem vai até aqui. Ungir as pessoas que ele tinha que ungir. O próximo profeta queria ser Eliseu e assim por diante. Mas, querido, vamos entrar nesse deserto, porque é nele que o Senhor vai nos equipar. Vamos um pouquinho mais felizes, como ele fez com Moisés, com Paulo, com Elias. Foi no deserto que ele equipou. Nós vamos sair de lá cheio de acessório para guerrear.
Deus não desperdiça sofrimento dos seus filhos. Ele não desperdiça nenhuma lágrima que a gente chora sofrendo. Tudo é para o nosso crescimento. Ele treina. Deserto é lugar de treinamento. Ele treina para usar depois com grande poder na obra dele. Ele treina, ele lapida. Então, não tenha medo de colar grau nessa graduagem. Não tenha medo, porque você vai se formar, querido, e você vai sair dali uma pessoa tremendamente usada por Deus para edificar vidas. Eu não sei se Deus tem um grande ministério para a sua vida, talvez seja a sua casa, o seu trabalho. Eu não sei quem Deus, Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. Nós não nascemos em vão. Nós não nascemos em vão. Eu não tive a Ana Júlia em vão. Eu tenho planos para a vida dela, sonhos para a vida dela. E assim Deus tem para cada um de nós. Nós somos filhos. Nem que a gente foi adotado, jogado nesse mundo por um ato inconsequente de pais ou de mãe, eu não sei. Deus tinha um propósito até nesse momento. Se seu pai e sua mãe não te desejou, ele desejou. Elias saiu dali com outra missão. Nós sempre vamos ter missão. E ele teve que voltar pelo deserto. Deve ter aprendido um monte de coisa. A Bíblia não detalha tudo. Amado, amada do Senhor, somos assim chamados pelo Pai. E nessa noite, eu quero terminar perguntando: quantas cavernas? Onde você está? Aonde você se encontra nesse momento espiritualmente? Talvez como Elias, desanimado, cabisbaixo, frustrado, decepcionado. Coma, beba, durma, levante-se, erga a cabeça. Nós não somos qualquer um, não. Nós somos filhos amados do Senhor. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Ninguém. Mas quando eu olho para Deus, eu sou muita coisa. Sou a filha amada dEle. Eu sou a filha amada dEle. Quando o Tiago não me ama, Ele me ama. E Ele me ama independente se você me ama ou não me ama. Ele é Deus. Por que você está aqui? Porque você queria ouvir a voz de Deus. Porque Ele tem um plano. E no deserto tem água. Tem ou não tem, gente? Tem? Senão o povo não sobreviveria ali, não? Onde o camelo lá bebe água? Tem. Muito pouco, muito escasso, mas tem. Você tem um rio perto de você. Não faça como aquela árvore seca. Beba. Deixe suas raízes crescer a ponto de ir num nível super profundo. Ei, deixa sua raiz crescer, mas não pega a água daquele açude sujo que eu vi, não. Deixa sua raiz crescer para você pegar a melhor água, que são os dos lençóis subterrâneos. A água mais limpinha. Você tem a fonte de água viva. Eu gostaria que você fechasse seu olho agora. Encerrando essa palavra, Chan, você coloca, vou colocar um videozinho de uma música que eu amo, da Nívia Soares, chamada Rio de Deus. Ele flui. O rio de Deus, ele entra em caverna, ele sobe morros. É o rio de Deus, ele vai aonde você está. Ele vai na caverna, ele bate na porta. Só se você não quiser sair do estado que você está. Ele vai na sua casa, no seu quarto, na sua intimidade. O rio de Deus. A palavra do Senhor diz que a água dele flui dentro de nós. Purifica, arranca toda a tristeza. Então, tem ali a letra e você vai ver umas lindas cachoeiras. Tenta se imaginar. Tenta se imaginar ali se refrescando. Quando você olhar para esse rio, lembra que Jesus é o rio da água viva. Amém?
Amém. Meus irmãos, quem está no deserto sabe que não é fácil. Quem está passando por um, talvez você está passando por um neste momento, sabe que não é fácil. Mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco e que nós vamos sair, meus irmãos. E que no final desse deserto, como a Ivone falou, há um rio de Deus, há um manancial de águas vivas, há um manancial que vai nos inundar. E automaticamente nós teremos experiência para ajudar outros a passarem pelos seus desertos também. Amém? Então não se incomode com o seu deserto, lute. Se você não está passando, fique tranquilo que você vai passar. Você vai passar, tá? Agora, se você já está, fique tranquilo, porque ele vai passar também e vai chegar o manancial de novo. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Oh, Jesus, como Tu és maravilhoso para nós, Senhor. Como que o Senhor é um Deus tão perfeito, um Deus de provisão, um Deus que cuida de nós o tempo todo, meu Deus. Não importa se estamos passando por um deserto, ou se temos usufruído de uma vida maravilhosa neste momento, mas o que mais importa é estar na Tua presença, meu Deus. É estar junto ao Senhor, o rio de águas vivas, o rio que liberta, o rio que tira realmente as prisões e nos dá a liberdade da Tua presença. Pai, se tem pessoas que estão passando pelo deserto neste momento, eu clamo agora para que o Senhor venha dar força, meu Deus. O Senhor é o nosso suprimento no deserto, o Senhor é aquele que nos alimenta, é aquele que realmente está junto conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, dê força àquele que está abatido, meu Deus, dê refrigério àquele que está com a sua alma agora, Pai amado, em ebulição, um tormento, dê o refrigério agora em nome de Jesus. E Pai, dê àquele que está desfrutando também, meu Deus, que ele possa desfrutar daquilo que o Senhor tem dado para a vida dele também. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai, porque tudo está sob o Teu controle, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meus irmãos.